as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Apocalipse 2:7 diz a palavra de Deus: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Pedimos a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilhar contigo mais uma porção do Evangelho de Cristo. O tema do nosso programa de hoje é Laodiceias Modernas, baseado no texto de Apocalipse 3:14 até o versículo 20. E quem nos trará um recado do Senhor para nós nesse dia é o pastor Luiz Henrique Cabral, da 4ª IPB, no bairro lá do Borba Gato. Esperamos que esse programa abençoe ricamente a sua vida e o seu coração. E queremos também aproveitar esse momento para pedir o seu apoio a você que gosta do nosso programa e que entende que o tema do nosso programa de hoje possa abençoar sua vida ou a vida de algum amigo ou parente, algum conhecido ou até um irmão. Pegue o seu telefone, mande uma mensagem pelo celular, pelo Twitter, pelo Facebook. Enfim, ajude-nos a divulgar o programa O Caminho da Vida. Também queremos nos comunicar com você através dos nossos canais. Você pode entrar em contato conosco através do telefone da nossa produção, que é o 8414 3940, 44 no começo, ou pelo nosso e-mail, ocaminhodavida@hotmail.com. Se você gosta e tem facilidade com as redes sociais, também temos a nossa comunidade no Facebook. É só procurar O Caminho da Vida no Facebook e clicar em opção curtir para você que deseja assistir alguns dos nossos programas. Todos os nossos programas estão ali. Temos também o nosso blog www.programeocaminhodavida.blogspot.com, que está atualizado com os programas mais antigos. E ali você pode assistir um desses nossos programas e vários outros também que estão ali. Estão também hospedados no YouTube e até nós podermos divulgá-lo no Facebook. Você pode mandá-los, encaminhá-los por e-mail para outras pessoas. E para você ainda que precisa de uma mensagem amiga para todas as horas da sua vida, nós temos o nosso Disque Paz, 44, prefixo 3025 3333. É uma ligação gratuita para você que mora em Maringá ou região metropolitana. E agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com a mensagem do pastor Luiz Henrique. Fique conosco, não saia daí, porque eu creio que Deus vai estar falando ao seu coração. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Pós-graduação Unicesumar. Faça sua inscrição na pós-graduação do melhor centro universitário do sul do país e comece agora mesmo. Cursos nas áreas de ciências humanas, biológicas e da saúde, exatas, tecnológicas e agrárias. Início das aulas em junho. Inscreva-se agora mesmo pelo site unicesumar.edu.br. Laodiceias modernas. O texto que eu quero utilizar para a leitura hoje é o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 até o 20. Acompanhe comigo a leitura, que inclusive vai ser projetada aí na sua tela. Diz o seguinte o texto: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nesse texto, bastante conhecido por sinal, do livro de Apocalipse, Deus aparece como se fosse um pai amoroso que está vendo seus filhos doentes e oferece, de acordo com o que vimos aqui, remédio para tratar desses filhos. Deus quer tratar das doenças da igreja de Laodiceia. Deus quer sarar a igreja porque a ama. O versículo 20, inclusive, mostra que Jesus está disposto a um banquete com a igreja, mas é a igreja que não está interessada em se alimentar. E isso, por si só, já é um sinal preocupante de alguma doença. A fim das contas, geralmente, um dos sintomas de uma infinidade de males é a perda do apetite. Algo tem que ser feito nesse caso, pois a falta de alimento por um período prolongado conduz inevitavelmente à morte. É por isso que a figura aqui é de Cristo convidando a igreja a se alimentar com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia era uma igreja bastante doente. Deus aponta isso de uma maneira dura. Como nenhuma outra igreja, ele fala de maneira tão dura a igreja de Laodiceia. E agora, veja o que chama atenção. Não há nenhuma igreja que tenha recebido repreensões tão severas, mas ao mesmo tempo, nenhum defeito da igreja de Laodiceia é apontado no texto, além da própria indiferença, claro.
eles eram mornos. E isso é tudo o que João escreve contra esse povo. Quando eu olho para o retrato da igreja evangélica brasileira, eu vejo que algumas igrejas têm um amor exagerado pelo dinheiro, outras valorizam demasiadamente o conforto, o bem-estar. Muitíssimas estão preocupadas com o que é que eu ganho, ou seja, que tipo de benefício Deus pode me proporcionar se eu me tornar um crente. Mas, infelizmente, uma parte significativa do povo cristão brasileiro compõe uma igreja indiferente, que não chora, mas que também não sorri, que não comete escândalos, mas que também não se envolve demais, que não deixa de contribuir, de fazer suas doações, mas também que não se doa nunca. O diabo conseguiu nos vender a ideia de que não fazer nada de errado é tudo que basta, de que não tropeçar já seria mais do que o suficiente. Então, nós passamos a vida inteira achando que Deus vai nos julgar pelo que nós não fazemos. Mas o problema é que isso é um grande engano. Cristo, e depois dele, todos os outros grandes cristãos que foram relevantes de alguma forma, marcaram a história não pelo que eles deixaram de fazer, mas justamente pelo que eles fizeram. Até as demais igrejas aqui, dessas 7 cartas do Apocalipse, foram elogiadas. E mesmo as que foram duramente criticadas também foram elogiadas em algum ponto. A única que não recebe elogio nenhum, a única, é a Laodiceia. Uma igreja sem ação. Uma igreja preocupada em não fazer nada errado, mas que por causa disso também não faz nada certo. Um sal que não salga. Uma luz que não ilumina. Uma igreja morna, boba, insossa. Deus não chamou a mim nem a você para indiferença. Ele não nos chamou para nós sermos mornos. Ele não nos quer como cãezinhos adestrados que se limitam a não fazer nada de errado daquilo que o treinador ensinou. Ele não quer crentes dóceis e apáticos. Deus nos fez para salgarmos a nossa nação. Ele nos criou para resolvermos os problemas da humanidade inteira. Deus nos regenerou para que nós fôssemos as suas mãos e os seus pés, para que nós fôssemos a sua voz, o seu abraço. Ele quer agir através de nós, mas não dá para ele agir em crente que tem síndrome de samambaia, que não dá fruto, que não dá flor, que não perfuma o ambiente, que não serve para comer, não serve para lenha, não é medicinal, nada. Só serve para ficar ali paradinha no canto, sem fazer nada. Deus é um médico que senta para conversar com o paciente e lhe prescreve os medicamentos adequados para o seu problema. É isso que nós temos aqui nesse nosso texto, dos versículos 14 até o 20, a consulta com o médico. Nessa consulta que nós acabamos de ler, o versículo 18 é a chave. Ele é o receituário escrito pelo médico dos médicos e ali contém a prescrição de 3 remédios diferentes para curar a indiferença espiritual. E de uma maneira bem rápida, já agora no final dessa nossa mensagem, nós vamos passar por esses 3 remédios, esses 3 medicamentos, começando de trás para frente, pelo último da receita. O primeiro remédio, que aparece no versículo 18, é: mude o conceito sobre si mesmo e sobre os outros. E está dito aqui da seguinte forma: compre de mim colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A arrogância, ela é subproduto da cegueira. Porque o arrogante acha que é bonito sendo feio, acha que é esperto sendo ignorante, acha que é importante não tendo importância. Só o colírio que Jesus tem para nos oferecer pode nos abrir os olhos para que vejamos a nossa real situação. Só a palavra de Deus pode nos descortinar os olhos para nós enxergarmos toda a verdade. Vai aparecer na tela aí o segundo remédio que Deus nos dá contra a nossa indiferença. Acompanhe comigo. Segundo remédio: mude as obras com as quais você tem se ataviado. E aparece aqui no versículo 18 como: compre roupas brancas e vista-se para esconder sua vergonhosa nudez. Os indiferentes são aqueles que olham para si mesmo e acham que do jeito que está, tá bom, para que mudar, né? Sem curar a cegueira espiritual, não se pode curar esse mal de que nós estamos falando agora. Todos nós
compareceremos diante do trono de Cristo como uma noiva diante do seu noivo, todos nós. E a Bíblia diz que nossas vestes e que os nossos adereços serão as obras que realizamos em vida. Muitos acham que estão belamente vestidos, mas se pudessem lavar os seus olhos com o colírio da palavra, perceberiam que na verdade estão nus. É isso que ele diz ao anjo da igreja de Laodiceia. Você acredita estar belamente vestido, quando na verdade você está nu. Cristo então recomenda que coloquemos roupas e ornamentos adquiridos diretamente dele. O terceiro e último remédio que nós vemos aqui nesse receituário do versículo 18 de Apocalipse capítulo 3, diz: mude a sua escala de valores, aquilo que você acha importante e aquilo que tem valor para você. E aparece no texto como: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Quem acha que o dinheiro é importante acaba correndo atrás de possuir muito. Isso está relacionado com a nossa escala de valores. Na igreja de Laodiceia, eles olhavam para o cofre e viam muito dinheiro. Como isso era importante para eles, eles acabavam achando que eles estavam ricos. O problema é que Cristo diz a eles que aquilo tudo não tinha valor algum. E o que realmente tinha valor, eles ainda não possuíam. Compre de mim ouro refinado significa: adquira aquilo que realmente tem algum valor. Note bem, os nossos bens passarão, a nossa saúde passará, a nossa família, a nossa inteligência, os amigos, a beleza, tudo um dia vai passar. E quando esse dia chegar, será que diante disso nós vamos mesmo poder dizer que somos ricos? Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz que quem semeia na carne, colherá na carne, mas quem semeia no Espírito, colherá na vida eterna. Quer dizer que cada um de nós irá viver lá na eternidade, desfrutando uma riqueza adquirida nessa vida. Aí eu me pergunto, e te pergunto, quão ricos nós seremos lá na eternidade? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz que no último dia as obras de todos nós vão ser provadas pelo fogo. Só receberão galardão, ou seja, recompensa, aqueles cujas obras passarem pelo teste do fogo do juízo. Infelizmente, para a igreja de Laodiceia, não havia muitas obras à prova de fogo na bagagem dela. E na nossa? E na sua? E eu quero concluir dizendo que a grande verdade que Jesus quer que todos nós ouçamos é que Ele ainda está às portas nos chamando para a obra. Se você não tem trabalhado para Deus de maneira intensa, ainda há tempo. O convite ainda está valendo. O remédio que Deus oferece ainda não prescreveu. Arregace as mangas, comprometa-se. Comprometa-se primeiramente com Deus e depois comprometa-se com a obra de Deus. E o meu desejo é que Deus nos permita jamais sermos listados na categoria dos crentes espiritualmente mornos. Que Deus mesmo nos inflame e nos abençoe. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique ligado e não saia daí. Até daqui a pouco com o programa Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu resolvi essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. A mais completa da cidade. Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Trilha, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, no melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade.
Requinte. Quem cria com persianas Requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Coro e Orquestra Filarmônica Unicesumar apresentam Concerto da Independência. O espetáculo será no dia 8 de setembro, no Teatro Calil Haddad, às 8 da noite. A entrada é 1 litro de leite longa-vida, que deve ser trocado na bilheteria do teatro no dia do concerto, domingo, das 10 ao meio-dia. Apoio RUC FM e TV Unicesumar. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Nós vamos agora ter um bate-papo informal aqui sobre esse texto tão rico que o pastor Luiz ministrou antes do intervalo. E nós vamos conversar sobre isso. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para nós destrincharmos um pouco mais esse texto, para nós entendermos melhor. O versículo 20 desse capítulo, pastor Luiz, a gente sempre ouve dizer que esse versículo é um versículo muito utilizado para evangelização. É verdade. Foi mesmo com esse fim que esse texto foi escrito, com tanta ênfase para a evangelização? As pessoas utilizam esse versículo como argumento para dizer que você precisa abrir o seu coração para Cristo, que Deus está do lado de fora, batendo, e que você precisa deixá-lo entrar para você desenvolver um relacionamento com Ele. É fato que Deus quer desenvolver um relacionamento com você. Esse texto foi escrito porque essa igreja era uma igreja que deixava Deus do lado de fora. E Deus estava querendo entrar. A igreja era dele e ele não podia entrar na sua própria igreja. Mas a gente precisa ver que ele está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para pessoas que já são, pelo menos teoricamente, são filhos dele. Estava deixando ele do lado de fora? Exatamente, porque ele diz, eu estou à porta e eu bato. Se você abrir, eu entro. Isso significa que ele estava do lado de fora. Não do lado de fora especificamente do templo ou das portas da igreja, mas do lado de fora da vida das pessoas. O que Deus está querendo dizer é que aquela igreja era composta de um grupo de crentes. Foi escrito para crente, não foi escrito para não crente. Aquela igreja era composta de um grupo de crentes que deixava Deus do lado de fora das suas vidas. Eles não colocavam Deus para dentro das suas vidas. Até porque, pastor, ceia fala de comunhão. Isso. Eles não estavam tendo comunhão com Jesus. Exatamente. Jesus está dizendo, olha, eu quero ceiar com vocês, eu quero ter comunhão com vocês. Jesus estava querendo um relacionamento mais profundo com aquela igreja. Exatamente. Jesus estava querendo se aproximar e se tornar alguém muito presente na vida do povo daquela igreja, e aquelas pessoas não tinham interesse. Eles achavam que a vida estava muito confortável. Então, nós podemos dizer, olhando dessa forma, nós podemos dizer que esse texto foi escrito para pessoas que vão na igreja e ponto. E acham que ir na igreja é o suficiente. Não se comprometem, vão na igreja, mas não desenvolvem um relacionamento profundo com Jesus. Não é para aquela pessoa que está perdida no mundo, fazendo coisa errada, não quer nem saber de Deus. Se essa pessoa que está perdida não conhece o contexto, pode até servir. Na verdade, é uma verdade... Jesus está pedindo para mim abrir o coração para ele. É uma verdade que Jesus pede para nós abrirmos o coração. Ou seja, então quando alguém pega esse versículo para evangelizar, o que a pessoa está falando é utilizando um texto errado para falar uma verdade, para falar algo correto. Mas o texto foi escrito especificamente para a igreja, sim. Mas, emendando essa pergunta com outra... As cartas de Apocalipse, se o evangelista Marcos quiser responder, as cartas de Apocalipse, elas foram escritas para aquela época que João estava exilado na ilha de Patmos por causa da grande perseguição. Para que época que foi escrita essa carta? Há pessoas que acham que foi escrito só para aquela época, para as igrejas daquela época. O que nós podemos falar sobre isso? Bom, obviamente que... quem escreveu essa carta não pensava na gente, né? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, no seu poder, permitiu que a escrita ali conduziu o próprio escritor, que essa carta servisse para aquelas pessoas daquela época, os seus destinatários,
os primários, né, os primeiros destinatários, mas também não só para hoje, mas durante esses 2000 anos de história do cristianismo. Né? Essa reflexão preciosa que nós tiramos aqui dessa carta, que foi escrita mais ou menos 2000 anos atrás, serviu durante toda essa história. Então, durante esses 2000 anos da história do cristianismo, Deus falou para os cristãos dessa época essa preciosidade que nós estamos fazendo reflexão aqui agora. Né? Então, foi para aquelas pessoas daquela época, mas também para nós. Então, foi escrita para a igreja de todas as épocas, de todos os tempos. Isso, exatamente. Mas foi também... É como se tivesse, assim, pudéssemos dizer que a carta foi escrita por duas pessoas, por dois autores. O autor João escreveu para a sua igreja, mas como o autor Deus é que conduziu o autor João, então Deus, como disse o Marcos na sua infinita sabedoria, sabia que aquele jeito de escrita, que essas palavras que João estava colocando aqui, seriam também muito relevantes para a igreja do futuro, como é relevante para a gente. Inclusive, quando a gente vai estudar a história da igreja cristã, a história do primeiro século, a gente vai ver que não só as cartas, mas todo o livro de Apocalipse, ele responde a problemas específicos da igreja da época. Mas, ao mesmo tempo, eles falam de quando Jesus vai voltar, mas, ao mesmo tempo, eles falam da igreja do nosso dia hoje, ao mesmo tempo, eles falam das perseguições que todos os cristãos vêm sofrendo ao longo dos tempos e vai se acirrar cada vez mais. Então, é uma carta que foi escrita, ou é um livro como um todo, que foi escrito para ontem, mas que funciona para o hoje também. E nós podemos dizer, tranquilamente, que será para as próximas gerações. Sem dúvida nenhuma. Apocalipse, apesar de ter sido escrito para trás, lá para aquele momento, ele nunca vai morrer. É um livro cujas verdades nunca vão cair enquanto Jesus não voltar. Até porque no capítulo 1, não me lembro o versículo agora, diz assim: bem-aventurado são aqueles, ou é aquele, que lê e ouve as palavras dessas profecias. E guardam as coisas nela escritas. E guardam as coisas que nela escritas, porque o fim está próximo. Versículo 3. Então, se ele estava enxergando o fim, é porque... Ele não só visualizou o início, mas o meio também. O meio e o fim. E o fim. Quem consegue visualizar o fim, que na verdade era o Espírito Santo que estava visualizando, consegue enxergar todo o processo da igreja. E é interessante, né? A riqueza da palavra de Deus é essa. Que se passa gerações, épocas, culturas, né? Mas a mensagem dela é para todos. Exatamente. E eu imagino... Agora vou até florear um pouquinho, a Bíblia não me dá parâmetro nenhum para crer nisso, é uma suposição da minha cabeça. Mas eu imagino que o próprio autor, João, quando chegou no céu e Deus revelou para ele acerca de quão profunda foi essa carta, da capacidade de impacto dessa carta na vida de outras igrejas do futuro, eu aposto que o próprio João, de repente, deve ter se surpreendido no céu com as revelações do Senhor para ele. Então, João escreve essa carta, principalmente essa que você leu hoje, da Laodiceia, para uma igreja que estava morna espiritualmente. Isso. Né? E essa foi a grande repreensão de Jesus para essa igreja. Hoje, o que seria essa mornidão espiritual? Né? O que é ser morno espiritualmente? Jesus disse: você não é quente, nem frio, né? Você é morno. E a impressão que se dá é que Jesus não gosta de morno, que vai vomitar da boca, né? Então, o que seria essa mornidão hoje? Será que nós vivemos isso hoje também? O problema da igreja de Laodiceia é que era uma igreja que não se comprometia. Era o que hoje chamamos do crente chuchu, que todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, né? Que você joga na carne, ele fica com gosto de carne. Se joga no feijão, ele fica com gosto de feijão. Ele não tem uma identidade própria. E a igreja de Laodiceia era mais ou menos assim. Era conhecida talvez como uma igreja que não fazia nada errado, mas que também não fazia diferença nenhuma no lugar que estava implantada. Eu penso que essa palavra morno quer dizer que esses cristãos não sabem o que são. Né? Jesus fala assim: olha, você não é frio e nem quente. Pensa que é alguma coisa, mas não é. Não tem uma identidade definida, não sabe quem é. É uma igreja enganada, então. Enganada, ela engana a si mesma, ela acha que é alguma coisa, mas não é. Será que não é uma igreja, Marcos, uma igreja que perdeu a paixão, Perdeu, Cristo está para lá de fora. Se ela perdeu a verdade, a vida, o único caminho, o que vai sobrar para ela? Né? Ela está sem rumo, na verdade. Não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Né?
Ninguém, nós estávamos conversando no intervalo, ninguém acha que está grávida. Ou você está ou não está. Né? No caso da igreja, ou é ou não é. Né? E ela achava que era uma coisa e nem outra. Né? É uma igreja que era para ser igreja de Deus e tudo que ela não tinha era Deus dentro dela. Será que nós temos muitos crentes hoje assim? Que a gente pode trazer isso também, não para a igreja como organização. Nós podemos trazer isso como para a nossa vida individual. Porque às vezes nós mesmos estamos mornos espiritualmente. Há épocas que... A gente vive épocas na vida que a gente não está tão quente assim. A gente precisa cuidar. Né? E o Jesus, ele está no meio da igreja para oferecer o remédio para a igreja, na verdade. Ele não só condena a igreja no sentido de repreender, mas ele tem o remédio para a igreja. Então, a nossa vida individual, a gente precisa cuidar também, senão a gente não é quente, né? E nem é morno, e nem é frio. Eu acredito sim que existe essa Laodiceia moderna. São mornos na espiritualidade. A espiritualidade hoje, ela tem dia, hora, local para acontecer. As pessoas agendam o milagre de Deus. Então é algo muito burocrático. Né? As pessoas vivem na igreja uma coisa e fora outra. É uma espiritualidade superficial, uma espiritualidade capitalista, que está interessada nos bens materiais desse mundo, uma espiritualidade que não permite olhar para o próximo, só para si. Então, isso não tem nada a ver com a mensagem de Cristo. E o problema que a gente precisa entender, e quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, nós tínhamos mais tempo, então eu mastiguei um pouco mais. Uma das coisas que eu falei é que não existe igreja morna quando o crente dessa igreja é quente ou é frio. E não existe igreja quente ou fria quando o crente é morno, porque na verdade a igreja, quando o João escreve a igreja, nada mais do que o que ele está fazendo não é nada mais do que escrevendo para as pessoas. Então, a igreja ela é composta de pessoas, não temos dúvida disso. E se a igreja é uma igreja morna, é porque há pessoas mornas lá dentro. Então, quando nós olhamos para um retrato de uma igreja que tem como característica a indiferença, e um dos exemplos clássicos de uma indiferença é na história do bom samaritano, que um camarada está caído na beira do caminho, passa um sacerdote, fica indiferente. Aquilo não lhe dói o coração, ver o sofrimento do outro. Aí passa um levita, olha para ele, mas também não se condói com aquilo. E aí um samaritano que é tocado pela cena. Então, a igreja de hoje, nós podemos dizer que ela é indiferente porque nós estamos recheados de pessoas que não se deixam condoer o coração quando olham alguma situação de carência, de miséria, de desespero. Então, nós não sofremos com a dor do outro. Essa é uma grande verdade. Nós não sofremos com a nossa falta de Deus. Esse é um ponto, mas eu acho que também a gente está dentro de uma organização, que é a igreja visível. A gente, às vezes, perde a comunhão com Deus e continua dentro dessa organização. Isso é fato. Da igreja visível. Então, assim, você está fazendo parte da igreja, mas você perdeu a comunhão com Jesus. Então, você é uma pessoa apenas que participa de uma organização. Eu acho que... Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. O assunto está bom, a hora passa muito rápido, mas nós já voltamos depois dos nossos comerciais. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... infelizmente o seu projeto não foi aprovado.
Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Nova marca, mesma missão. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Da nossa razão de existir, fazemos uma busca incessante pela excelência acadêmica e justiça social. E com esse propósito, representados por milhares de pessoas espalhadas por todo o Brasil, levamos a cada uma das comunidades em que estamos presentes a maior riqueza que alguém pode conquistar: a capacidade de se reinventar e todos os dias evoluir. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Juntos, ainda podemos muito mais. Unicesumar. Nova marca, mesma missão. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Parece-me que Jesus, estamos aqui de volta para continuarmos conversando, mas parece-me que Jesus fala da riqueza desta igreja. Parece que era uma igreja rica. Qual era o problema dela ser rica, Marcos? Bom, eu acredito que a igreja, e nem Jesus, falou que ela tinha problemas assim, necessariamente com a riqueza. A riqueza em si não é um problema, mas como a gente faz, o que a gente faz com ela. Né? Eu acredito que a igreja ela perdeu o foco quando olhou simplesmente para a riqueza, né? Para os bens materiais, para essa vida aqui, né? E esqueceu do próximo. Parece que ela se orgulhava dessa riqueza, né? De ser rica. Porque era realmente uma igreja rica. Mas o problema é que eles achavam que a riqueza, acumular riqueza, era um fim em si mesmo, que o objetivo da igreja aqui era... Eles achavam que a igreja era um banco, sei lá, e eles precisavam acumular riqueza. E aí, por causa disso, eles deixavam de lado tudo o que a riqueza podia fazer pelo outro, tudo que a riqueza podia fazer na mão de Deus, tudo que a obra de Deus poderia crescer com a riqueza que eles tinham, e eles ficavam contemplando a riqueza, achando que a riqueza fosse algo... Parece-me que eles deixaram a vida espiritual de lado e se focaram nessa riqueza, porque Jesus depois disse que eles eram pobres. Isso. Quando Jesus disse que eles eram pobres, não estava falando das finanças dele, estava falando espiritualmente. Eu acho que é o seguinte, eles tinham dinheiro, mas não olhavam para o próximo. Nós falamos de morno, ser indiferente. Uma das características do indiferente é não amar mais o próximo, e se orgulhar daquilo que se tem. Né? E quando se tem dinheiro, procura satisfazer seus próprios desejos, seu próprio conforto. É o que acontece em muitas igrejas de hoje. Estão em busca do seu próprio conforto, ar-condicionado, um bom ambiente, cadeira estufada, isso. Está mais preocupado no seu conforto do que olhar para o próximo. Né? E se vangloriava daquilo que tinha conseguido, mas não conseguia olhar para o próximo. O apóstolo Paulo diz, quando escreve para Timóteo, que o problema não é a riqueza, o problema é você amar a riqueza. Ele diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si mesmo. E em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, versículos 19, 20 e 21, ele diz para a gente não juntar tesouros aqui na terra. Porque você queira ou não queira, mais dia menos dia você parte. Você parte e os tesouros ficam. E ele diz que nós precisamos juntar tesouro no céu, porque você vai gastar meia dúzia de anos aqui que você vai ter, e você vai gastar uma eternidade no céu, você vai passar uma eternidade no céu. E aí você vai ou investir aqui, para depois que esse tempo passar você chegar no céu sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, ou você vai investir o seu tempo aqui, plantando aqui, para colher lá. Pedro, quando estava entrando na porta de Formosa, ele encontrou um homem aleijado, e ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda.
Aí alguém disse que se fosse hoje, nós não teríamos mais condições de dizer não temos ouro e nem prata. Mas também não teríamos condições de dizer levanta-te e anda. Foi Francisco de Assis. São Francisco de Assis, quando ele abandonou tudo para servir aos outros, o Papa da época, muito amigo do pai de Francisco, foi conversar com ele e falar, a gente hoje não pode mais dizer que não tem ouro nem prata. E daí Francisco deu essa cutucada nele e falou, mas a gente também não pode mais dizer levanta e anda. Levanta e anda. É porque a igreja se vendeu pelo dinheiro que ela quis acumular. E Laodiceia estava sofrendo desse mal. Laodiceia tinha acumulado riquezas e ela achava que isso era o mais importante. E a cegueira, Marcos? Jesus chama essa igreja de cega. O que significa essa cegueira dessa igreja de Laodiceia? Ela não reconhecia a sua própria situação. Ela não reconhecia que seu próprio... enxergar. Ela não conhecia, não enxergar tudo isso que nós estamos discutindo aqui agora. Não perceber que o senhor da igreja está por lá de fora. E ainda por cima está batendo na porta e não deixam entrar. Então, além de cega, era surda. Ela era cega. Era uma igreja cega e surda. É interessante que ele chama ela de cega, porque ela achava que ela enxergava demais. Chama ela de pobre, porque ela achava que era rica demais. E diz que ela estava nua. Porque ela se vestia de vestes caras, né? E é interessante que tudo isso tem algum contexto com a cidade. Era uma igreja, ou era uma cidade muito rica por comércio de roupas muito finas. E a igreja se beneficiava disso. E a igreja era uma igreja em que as pessoas eram ricas por causa do comércio com vestuário. E era uma cidade que era conhecida, inclusive, pelos seus colírios medicinais. E aí as pessoas iam lá para tratar os seus problemas de visão. E era uma igreja, então, rica, que se vestia bem e que se gabava de não ter ninguém com problemas visuais lá dentro da igreja. E aí Jesus fala, vocês acham que isso é grande coisa? Pois, para mim, vocês são pobres, são cegos e estão nus. Então, ele mostra como a escala de valores dele é completamente diferente da nossa escala de valores. Exatamente, só que ele oferece o remédio. Qual foi o remédio que ele ofereceu? Eu li até o versículo 20 e o remédio aparece no versículo 18. Porque Jesus está no meio da igreja não só para criticar a igreja. Jesus está no meio da igreja para oferecer o remédio para a igreja. O 19 ele fala isso, eu repreendo a quem eu amo. Exatamente. Eu disciplino a quem ele eu fala amo. de um alimento. Ele fala do colírio também. Fala mas do colírio, esse alimento, fala do ouro refinado, das vestes. Mas eu diria o seguinte, que esse alimento é ele mesmo. Porque ele é o pão e o vinho. Ele está chamando essa igreja, ele está para lá de fora, chamando essa igreja para ter comunhão. Interessante que a palavra comunhão vem de uma palavra chamada comum. Se entre eu e ele não temos mais algo em comum, eu não tenho comunhão e nem comunicação. Jesus estava nessa situação. Mas mesmo assim, Jesus olhando para essa igreja, esse diagnóstico de cego, nu e pobre, ele fala assim, olha, eu ofereço o meu remédio. Eu me ofereço. Eu sou o pão, o maná espiritual. E eu li até o versículo 20, mas o texto ainda avança no 21 e 22. O 21, e ele aponta um futuro possível. Se você for um vencedor, você vai, assim como eu venci, vai se sentar no trono, e eu vou me sentar com meu Essa pai igreja ele oferece arrependimento também. Arrepende-te. Não é nessa. Mas nessa especificamente, ele fala para comprar ouro refinado, para vestir-se com vestiduras brancas e para limpar os olhos com colírio, ungir os olhos com colírio. E ele diz que se essa igreja vencer, vai sentar-se, assim como ele, no trono. E no final ele termina dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, que é a frase que ele usa para todas as outras, né? Então ele não fecha a porta para a igreja dizendo assim, vocês estão perdidos e acabou. E isso serve para nós hoje. Porque pode ser que de repente, agora, nesse momento, alguém esteja nos ouvindo e a carapuça tenha servido. E tomara até. Tomara que a carapuça tenha servido, porque é sinal de despertamento. Isso mostra que nem tudo está perdido. Eu posso estar um tempo morno, está apagado espiritualmente, não está muito bem, não está em comunhão com Deus, mas eu posso, de repente, ouvir essa voz de Jesus, que está dizendo, olha, eu tenho colírio, eu tenho vestes brancas para você, eu tenho remédio para você. Estou batendo na porta. Estou batendo na porta, volte-se a mim. E é possível que você seja restaurado, que você volte a ter comunhão, a ser quente, né? E quente aqui, a gente precisa deixar bem claro,
que não é ser barulhento, não é ser... Não tem nada a ver com avivado. Crente aqui... Ou agitado. Agitado. Quente aqui tem a ver com comunhão, tem a ver com relacionamento com Jesus, tem a ver com fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Quente aqui tem a ver com esse relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. E o frio, nós também temos pessoas que acham que Jesus estava dizendo que Ele preferia que a igreja fosse fria. E tem gente que interpreta esse frio como frieza espiritual. Já que eu não estou quente, eu vou ser frio, né? Jesus nunca vai desejar que um filho dele seja frio espiritualmente. Eu prefiro você frio do que morto. Jesus nunca vai falar isso para alguém. Mas o fato é que a gente, quando olha para essa expressão, quem dera fosses frio ou quente, a gente precisa entender que na época eles tinham uma cidade do lado que tinha águas quentes e essas águas quentes curavam. E eles tinham uma cidade do outro lado que tinha águas frias e essas águas frias refrescavam. E a cidade de Laodiceia tinha águas mornas. E quando a pessoa bebia aquela água morna sem esperar esfriar antes, a pessoa vomitava. Então o que Deus está dizendo é: quem dera vocês refrescassem quem está perto de vocês. Quem dera vocês levassem refrigério. Ou quem dera vocês levassem cura, vocês levassem bálsamo. Mas porque vocês não fazem nenhuma coisa nem outra, vocês são uma igreja que me dá nojo, uma igreja que me faz vomitar. É uma igreja que olha tanto para si que não tem condições de olhar para o outro e ver a necessidade do outro. Quando eu não consigo ver a necessidade do outro, não tem nada para levar para ele. Porque eu estou olhando para mim e não vejo o problema dos outros. Isso é um fato. A igreja não se preocupava com quem estava ao seu redor. É uma questão espiritual, né? Jesus disse para comprar ouro refinado dele. Tudo isso tinha na cidade lá, ouro refinado. Jesus, mas vocês esqueceram da comunhão comigo. E é por isso que eu acho que essa igreja tem tanto a ver com as nossas igrejas hoje. Porque se nós formos passear pela cidade, pelo país, pelo mundo mesmo, nós vamos ver catedrais lindas, vamos ver igrejas super confortáveis, vamos ver equipamentos musicais e equipamentos de som, aparelhagens de som fantásticas. E é bem provável, eu não estou dizendo que uma coisa está obrigatoriamente ligada com outra, mas eu estou dizendo que em alguns casos nós vamos encontrar tudo isso e vamos encontrar Jesus do lado de fora, frieza espiritual. E também vamos encontrar igrejas pequenas, com chão batido, com poucas pessoas, sem microfone, com goteira, e que não obrigatoriamente, mas em muitos casos, com pessoas com o coração aquecido por Deus. A questão é o que Jesus dá importância. Às vezes nós damos importância para muita coisa que Jesus não dá. Às vezes nós vamos lá na África, por exemplo, tem uma igreja se reunindo debaixo de uma árvore cheia do Espírito Santo. E vamos na Europa, tem lá uma grande catedral, mas não é a catedral nem debaixo de uma árvore, mas o que nós estamos dando importância? Graças a Deus nós também encontramos grandes catedrais de pessoas com pessoas cheias de Deus, com o Espírito Santo. E infelizmente encontramos Então não é a catedral, pequenas. É a vida espiritual das pessoas. É aquilo que eu falei, a igreja vai ser boa quando as pessoas de dentro dela estiverem bem com Deus. E a igreja vai ser tida como ruim quando as pessoas de dentro dela estiverem desvinculadas com Deus. A igreja é o reflexo dos crentes que ela tem, simplesmente isso. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos para orarmos e terminarmos o programa. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Coro e Orquestra Filarmônica Unicesumar apresentam Concerto da Independência. O espetáculo será no dia 8 de setembro, no Teatro Calil Haddad, às 8 da noite. A entrada é 1 litro de leite longa-vida, que deve ser trocado na bilheteria do teatro no dia do concerto, domingo, das 10 ao meio-dia. Apoio RUC FM e TV Unicesumar. Nós estamos chegando ao final de mais um programa O Caminho da Vida. É muito bom conversarmos sobre a Palavra de Deus, mas eu gostaria de mandar alguns abraços para algumas pessoas que têm dito que têm assistido o nosso programa. Eu quero mandar um abraço para o Lucas, que é vizinho da minha casa, não só para o Lucas, mas toda a sua família. Que Deus te abençoe, Lucas. Também para o Ari, para o Dirceu, que são ali do Jardim Olímpico, são construtores, não só para o Ari e para o Dirceu, mas para toda a sua família, suas esposas, seus filhos, que Deus os abençoe. E também um casal muito querido da igreja, sempre que me encontra, diz que está assistindo o programa, dá sugestões, que é o Paulo Olivetti e a Deise. Que Deus abençoe vocês, muita saúde, muita paz para vocês. Nós agradecemos as sugestões de vocês e quero mandar um abraço para todos esses queridos que estão sempre nos assistindo. Que Deus os abençoe. O evangelista Marcos vai também mandar um abraço. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os moradores de Iguatemi, em especial para todas as crianças, professoras e os demais do serviço geral da creche Franciluz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero mandar um abraço para 2 seguranças que trabalham no Santander, que volta e meia eu entro lá e eles me cumprimentam, me reconhecem do programa. Um abraço para vocês. Na verdade, tem outros bancos também que de vez em quando eu encontro as seguranças e eles falam que estão assistindo o programa. E um abraço para a turma que joga futebol comigo na quinta-feira, uma turma de pastores e presbíteros, em especial para o meu querido do coração Alderi. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Vamos orar então, vamos falar com o nosso Senhor. Vamos pedir que Ele aqueça o nosso coração, que Ele não nos conte na lista dos mornos espiritualmente. Feche seus olhos aí onde você está, vamos falar com o Senhor. Se você puder fechar os olhos. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor Jesus, queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor tem tratado das nossas vidas cada vez que o Senhor enxerga algo em nós que é digno de reprovação, algo que precisa ser mudado. Sim. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor não nos deixa mortos na nossa frieza espiritual, mas o Senhor nos convida para mudarmos e para nos encontrarmos novamente contigo. Queremos agradecer
porque o Senhor se propõe a inflamar o nosso coração, a curar a nossa cegueira, a nos encher de verdadeira riqueza, a nos ataviar com as vestes brancas como a noiva do Senhor precisa ser. Queremos agradecer por tudo isso e queremos agradecer ao Senhor por esse ensinamento tão precioso que tivemos. Pedimos, Pai, pelas pessoas que estão nos assistindo e pedimos por todos aqueles que se veem nessa situação, carentes de mudança nessa área. Que o Senhor os assista, que o Senhor nos assista a todos nós. Que o Senhor venha atingir as nossas necessidades e que o Senhor venha de encontro aos nossos males, todos eles, Pai. Fique conosco, nos abençoando sempre. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Um abraço a você que nos assiste aqui no programa O Caminho da Vida e até o próximo programa. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos